o impacto da tela nas vidas das pessoas. Esses dias nós estávamos na sala de aula discutindo isso, falando com os alunos, né, sobre esse impacto de ficar tanto no celular, tanto tempo no celular. E como a gente abriu para o debate, então logo vieram a defesa. São bons, os alunos são bons na defesa. Eu falei assim, mas professor, na época de vocês, dos nossos pais, dos nossos avós, vocês não ficavam presos na tela também? Ficava, realmente, a televisão era uma coisa absurda, né? Ela encantava os olhos e a gente ficava realmente grudado ali na tela. A diferença, alguns pontos, aí eu fui colocando até no quadro para eles os pontos. Os pontos eram, a televisão geralmente ficava na minha casa, por exemplo, na sala. Era um ponto fixo. A televisão era quase um altar para ela ali, tinha um paninho que se colocava até um paninho em cima dela, colocava ela na sala. E ali ligava a televisão. Uma das primeiras que a gente ligou, ainda tinha que ligar com o tempo, porque tinha uma válvula que tinha que ser aquecida e aí ligar, aparecer a imagem, preto e branco ainda, mas ficava fixa ali. A gente ia para a sala. Quando nós saíamos para comer, depois começou até a relaxar e começar a jantar na sala, lá, almoçar, né, às vezes, mas geralmente não, saía para almoçar, ia lá para a cozinha e ia almoçar para lá, depois voltava para essas telas. A programação não era igual os streaming, onde você escolhe o que você vai assistir, não. Tinha uma programação fixa, então você tinha que escolher dentro daquela programação, aquele catálogo, aquele menu, você escolhia, eu quero assistir isso, aquilo, outro. Não eram tantos canais assim no começo, eram bem limitados, era até muito parecido um com o outro, tinha uma certa aparência desses canais. E a gente então tinha essas limitações. A gente ia para a escola, não levava logicamente TV, aparecer televisão para assistir na sala de aula, para levar filme para a sala de aula, foi quando eu estava dando aula já, quando eu estudei não tinha televisão, ainda não tinha televisão para passar filme, projetar filme para nós alunos, mas para os meus alunos eu levei, né, o filme. Então tinha essa limitação do espaço e do tempo, então nós tínhamos ela no espaço definido. E tinha uma outra coisa curiosa, ela obrigava a gente a ter uma certa interação, porque também tinha as pessoas na casa que gostavam de programações diferentes. Então quando meu pai sentava na frente da televisão, ele ia assistir um programa que às vezes eu não gostava, então eu saía dali. E tinha certos horários que a família inteira reunia na frente da televisão. Então ali nós íamos ter a novela, o jornal, a novela, ali era todo mundo sentado ali. Então obrigava que a gente tivesse uma certa interação de diálogo de um tema em comum que estava ali na tela. Então nós víamos aquela cena da novela e ali havia um debate, surgia um debate sobre aquilo, um comentário sobre aquilo, alguma coisa. Até gerava esse diálogo, que é interessante. Hoje, as telas que nós carregamos para onde nós quisermos, nós vamos para o banheiro carregando ela. Nós podemos estar comendo aqui, né? Enquanto a gente come, a gente na refeição e está vendo alguma coisa. Então, essa limitação, essa limitação de espaço e tempo acabou. A televisão dava isso e ela não dava. Então, eu expliquei isso para eles. Mas logo, um aluno levantou uma outra questão. Ele falou assim, mas não seriam as telas um sonho humano antigo? E antes mesmo de ter as telas, a gente sonhava com as telas. E eu falei assim, mas me explique melhor. Aí ele falou assim, quando as pessoas, religiões falam de morte, né, quando a pessoa morre, a vida dela passa como se fosse num painel, num cinema, alguma coisa assim. Antes da TV teve o cinema, né? Então passa num painel. Abacuque, eu até lembrei, mas tem também no livro do profeta menor Abacuque, no capítulo 2, no versículo 2, fala assim, escreve essa mensagem em letras grandes, em tábuas grandes, para que as pessoas quando passarem possam ver com facilidade e sair divulgando. Então realmente, antes de existir telas, antes de tê-las, as telas já eram um sonho humano. Eu concordei com ele, parece que a gente já almeja isso, um local onde você projeta sonhos, projetos, fantasias, né, alguma coisa assim. Parece que o ser humano já tem isso. Aí um outro aluno levanta com a ideia mais cabulosa ainda e fala assim, professor, será que as telas que a gente gosta tanto, eu gosto, ele falou assim, eu gosto de tela,
Se tirar o celular de mim, eu falei assim, eu fico paranoico, ele falou para mim. E meus colegas são assim também. E ele pegou assim, será que essas telas não estariam lá no nosso DNA? E eu falei assim, mas me explica melhor como que é isso. Ele, imagina que nós somos descendentes de extraterrestres que já tem essas telas lá, que já é natural dele. Nós gostamos demais de tela. Eu falei assim, não, de fato, gosta muito. São todas as teorias, são interessantes vocês falaram. Todas as teorias merecem a sua teoria, por mais fantasiosa que possa parecer agora, mas ela merece a minha e a nossa atenção aqui. Porque de repente isso é um gosto nosso. Eu acho que o ser humano, ele, desde quando ele começou a fazer cartazes grandes, sonhar em projetar cinema, porque você tem uma ideia na cabeça, ela está aqui na sua cabeça, você transforma ela em fala, as pessoas que ouviram vão receber e vão tentar desenhar aquela ideia que você tem, que estava aqui na cabeça. Mas quando você pegou aquela ideia da cabeça e transcreveu ela e colocou ela num livro, a coisa muda. Quando você pega aquela ideia da cabeça e coloca ela numa tela, num quadro pintado, aquilo ganha outra projeção, é outro nível de alcance. Então, quando você pega aquela ideia e transforma ela num movimento, meu Deus, aquilo atinge todas as massas. Então, a tela tem esse poder de pegar uma ideia, um pensamento e conseguir espalhar esse pensamento. Mas nós vamos ter que pensar. O fato é que nós sempre, quando conversávamos na aula, nós temos que abrir fazer uma declaração de paz entre pais, sociedade, escola, jovens, crianças, e sentar e ter a maturidade de todos sentarem e falar assim, vamos discutir seriamente esse negócio? Vamos conversar, vamos ver os pontos, os prós e os contras. Não vamos demonizar ninguém, não vamos parar de tentar achar culpado e vamos sentar e tentar achar um denominador comum e pensar seriamente nisso. O que nós vamos fazer? Diante as telas, é inevitável. As telas vão estar dentro de carros, vão estar em praticamente todos os equipamentos, as telas estarão aí. Na hora que eu falei sobre isso, até o aluno levantou a outra questão, a aluna falou assim, professor, tudo que tem demais a gente costuma desprezar, né? É bem um hábito humano, tudo que nós temos demais, nós geralmente é tendencioso ao desprezo. Ela assim, de repente, quando tiver tanta tela, a tela vai ser tão comum que nós não vamos ficar obcecados. Assim, pode ser que seja assim, mas até que isso aconteça, nós vamos nos render a esse vício, nós vamos ficar tão obcecados ao ponto de perdermos muito da comunicação, a interação entre nós, porque essas telas, esses equipamentos com essas telas, essa comunicação real, a função dela era que a gente tivesse mais diálogo, né? Que a gente tivesse mais interação, que nós fôssemos mais conectados. Mas ela teve o efeito oposto, ela está nos desconectando. Então o instrumento que era para a nossa conexão nos desconectou. O instrumento que era para nosso conhecimento nos afastou do conhecimento real. O conhecimento que era um instrumento que era para nossa melhoria intelectual está tendo um efeito contrário. O conhecimento nosso está ficando superficial, textos longos não são aceitos mais, as pessoas estão perdendo a capacidade de fazer leituras um pouco mais profundas. Então nós temos que conversar sobre isso, sem provocar uma guerra santa, porque nessa nós sabemos que se tornou quase um espírito religioso as telas e os celulares. E qualquer briga contra ele, na verdade, vai atiçar mais a chama. Né? Enquanto mais fizer guerra contra ele, enquanto mais surgir ataques diretos contra ele, mais os fanáticos religiosos vão falar assim, estão me atacando, é porque eu estou certo. Que se está jogando pedra, é porque eu dou fruto. Né? É sempre esse velho debate dos religiosos. Estão me atacando, é porque eu estou certo. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Vamos, convenhamos. Né? Então, esse discurso, já que ela tomou esse ar religioso, vai ficar um pouco complicado se a gente fizer ataques diretos, né? Embates diretos. O que é necessário? Que tenha a seriedade, a serenidade para discutir, para dialogar, inclusive sobre isso. Que as famílias possam achar um tempo entre as telas e conversar.